Oi, pessoal. Nós aqui do Espírita Info estamos de volta com o nosso TED, nosso Temas Espíritas em Debate, que a gente promove aqui de 15 em 15 dias, sempre com um convidado aí que vem expor para a gente uma conversa, um tema aí, em torno de 30 minutinhos, e depois a gente parte para a conversa em si, né? Hoje, quem a gente tem convidado aqui, que já vai se apresentar, é o Adair Menezes. Qual o tema que ele vai trazer para a gente hoje? Existe uma psicologia espírita? Essa é a nossa conversa de hoje. Para iniciar, eu vou pedir a Beth para fazer uma prece e já a gente passa aí para o Adair. Amigo Jesus, vamos unir os nossos pensamentos e enviando uma energia positiva, gostosa, amiga, para o nosso companheiro Adair, que é o responsável pelo estudo da noite. Nos dê ainda, Senhor, de acréscimo, a sua bênção. Envolve-nos no seu amor. Fica conosco, agora e sempre. Então, Adair, o espaço é todo seu, fique à vontade. Existe uma psicologia espírita, Adair? Olha, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui para compartilhar esse tema, né, que tem sido o alvo aí das minhas preocupações pessoais. E pensar essas coisas tem sido um trabalho bastante solitário, né? Então, é bom ter um momento desses de comunicação, de compartilhamento, né? Inicialmente, eu sou psicólogo, né? Fiz um mestrado na área da filosofia mas ultimamente estive num doutorado estudando a questão da mediunidade, principalmente como que ela afeta as pessoas que estão começando nesse caminho e ainda não têm o domínio dessa função, né? E na minha prática clínica, eu sempre fui muito surpreendido com pessoas que chegavam até a mim apresentando a mediunidade. Então, isso trazia aquele desafio, né, de nós lidarmos aí com toda aquela exaltação emocional própria da pessoa nessa situação. Isso eu fui lidando com isso enquanto convivia, né, com a experiência de frequentar centros, cursos e leituras aí da área espírita, né? Agora, iniciando essa breve exposição sobre o que poderia ser uma psicologia espírita, a gente precisa lembrar que, em princípio, quando eu falar em psicologia, eu vou falar praticamente na psicanálise, para a gente não se dispersar de outras correntes que existem. Então, eu vou me ater ao campo psicanalítico. A psicanálise e outras correntes psicológicas, elas são ateístas. Então, começa por aí. Então, você tem toda uma teoria e uma técnica de trabalho que considera o indivíduo como tendo uma vida única, como sendo a mente como uma coisa encerrada dentro de uma caixa craniana e vivendo entre o nascimento e a morte. Então, a partir daí, quando a gente entra em contato com o Espiritismo, que vai falar de Deus, que vai falar da imortalidade do espírito, que vai falar da reencarnação, que vai falar da influência dos espíritos na nossa vida e outros temas assim, então fica um tanto difícil como que a gente vai juntar uma coisa com a outra. E acontece muito o fato do espírita, que é psicólogo, ele separa a prática, o conhecimento e a prática espírita dele daquilo que seria a prática do consultório. Como se fosse assim, ele fosse espírita na vida, mas no consultório ele é psicólogo. E eu acho que essas duas correntes, elas podem se integrar, né? Agora, essa integração, ela pede um esforço que ainda está em andamento. Porque se a gente considerar assim,
O que é uma psicologia? Uma psicologia é uma teoria e é uma prática. Da mesma forma que a medicina tem uma teoria do funcionamento do corpo físico e tem também uma prática de tratamento médico. Então, vamos falar aqui de psicologia enquanto teoria e enquanto uma prática psicoterapêutica. Então, olha só, se a psicologia propõe uma estrutura da mente, propõe uma visão do desenvolvimento emocional, um conceito de saúde e patologia psicológica e propõe uma concepção de tratamento, então a gente teria que pensar o que poderia ser isso do ponto de vista espírita. Então, se a gente pensar na estrutura da mente, o Espiritismo vai falar em corpo físico, perispírito e espírito. Então, nós temos aí uma, uma visão daquilo que seria a estrutura psicológica do ser humano, e eu acredito que nós vamos estar lidando, dentro de um trabalho psicológico, com o perispírito, que é onde o espírito pensa e sente enquanto está no corpo físico. Então, começamos por aí. Então, digamos que nós trabalhamos o perispírito, né, psicologicamente falando, né? Agora, quando a gente fala de evolução do espírito, a gente precisa falar na imortalidade e na reencarnação. Então, assim, se na psicanálise tradicional consideramos uma pessoa que vive entre o nascimento e a morte, se a gente fala em espiritismo, nós estamos falando de um processo reencarnatório que pode recuar a possivelmente milhares de anos. Então, nós precisamos ver como que nós vamos integrar isso dentro de uma teoria espírita e dentro de um tratamento espírita. E outra coisa, o que seria a saúde psicológica e a patologia psicológica do ponto de vista espírita? A gente pode entender que quando a gente procura o equilíbrio emocional, isso vai estar tanto na psicanálise tradicional quanto no espiritismo. Então, é bom que uma pessoa aprenda a conhecer e a equilibrar os seus estados emocionais pessoais. Aí não tem problema. É, a questão de uma compreensão da vida, uma compreensão racional da vida, o Espiritismo ele oferece a compreensão da vida situada no processo da imortalidade. Então, não é só a vida única entre o nascimento e a morte, mas também a vida nesse sentido maior do tempo da evolução que um espírito vai precisar. Agora, o terceiro ponto aqui eu vejo mais complicado assim para pensarmos uma psicologia espírita associada a uma prática de tratamento, que é a questão do alinhamento moral que a visão espírita propõe. Porque a psicanálise tradicional e as outras terapias, os outros sistemas teóricos materialistas, deixam essa questão moral muito ao critério da própria pessoa, porque existe uma preocupação de não subordinar ou não constranger a pessoa àquilo que seria um direcionamento moral do que seria o certo ser feito nesse sentido. E o Espiritismo tem, francamente, um direcionamento moral, né? Dentro da visão espírita, um alinhamento com os princípios do Evangelho. Então, esse é um ponto que pode ser difícil conciliar uma psicologia espírita com uma psicologia psicanalítica nesse sentido. Quem se aproxima um pouco mais dessa dimensão moral da visão psicológica é a corrente chamada logoterapia, do Viktor Frankl, onde ele trabalha a questão do desenvolvimento do sentido da vida.
Então, o sentido da vida é um entendimento que a pessoa vai ter da vida, mas considerando o lugar da pessoa no tempo e no ambiente que ela estiver. Então, a logoterapia, ela dá um alcance maior para nós pensarmos, né, uma questão de um tratamento espiritual de uma forma concordante com o espiritismo. É muito falado também o trabalho do Jung, Carl Gustav Jung, né, que criou a chamada psicologia analítica, onde a Joana de Ângeles procura uma fundamentação de uma psicologia espírita. O Jung vai dar uma certa margem para pensar o que ele chama de um self, né, ele vai distinguir o ego concreto, limitado na vida, de um self que seria um ser espiritual interno dentro da pessoa. Então, Jung dá uma certa base para isso, então dá um certo suporte para isso. E a questão do tratamento psicológico espírita, eu acredito que nós podemos pensar em 3 níveis desse tratamento, entendendo o tratamento como um processo psicoterapêutico. Num primeiro nível, uma psicoterapia espírita ela pode incorporar a, a, a compreensão da eternidade da vida do espírito e do papel das reencarnações e das influências espirituais. Nós poderemos entender que os grandes problemas de vida passada, que seriam traumas ou circunstâncias traumáticas, eles poderiam estar se refletindo nessa vida. Então, quando nós lidamos com os problemas de uma pessoa, nós vamos ver que muitos desses problemas poderiam ter uma base em vidas passadas. Joana de Ângeles coloca muito o termo que o Divaldo, que ela usa, né, como as experiências transatas, né, que seriam referentes a esse passado. E é importante também entender a questão das influências espirituais, mais especificamente das obsessões. Eu gosto de alertar as pessoas para tomar cuidado para aquela segunda voz que existe na mente das pessoas, porque muito do nosso pensamento acaba sendo um diálogo interno, em que nós estamos conversando com a gente mesmo. Agora, sempre existe o risco do interlocutor dessa conversa ser uma influência obsessiva. Então, num primeiro nível, pensar em reencarnações e influências espirituais pode alargar o campo de compreensão de um trabalho numa perspectiva espírita. Num segundo nível, eu diria que o trabalho fica mais profundo quando isso tem acontecido muito comigo, quando a gente lida com pessoas que vêm trazendo os problemas da mediunidade. Eu sempre desconfio que tem uma interferência de uma mediunidade ainda não educada ou não desenvolvida, quando uma pessoa traz muitas oscilações emocionais, quando uma pessoa traz um nível de ansiedade muito alto, um nível de depressão muito alto, ou quando traz circunstâncias familiares e relacionais extremamente difíceis. Então, quando eu começo a suspeitar que existe uma mediunidade não conhecida e não controlada, é quando eu começo a fazer umas perguntas diretas sobre que tipo de experiências a pessoa tem. E aí é quando normalmente a pessoa fala em visões, fala em escuta de vozes, fala em sonhos lúcidos, sonhos premonitórios, né? Então, eu acho muito interessante quando as pessoas relatam o que eu chamei da minha tese de perdas súbitas de energia. A pessoa está bem, ou sozinha ou com alguém,
e, de repente, o nível de energia dela cai muito, acentuadamente e repentinamente. Eu vejo isso como um processo de vampirização, que as pessoas não percebem esse tipo de coisa. Outro fenômeno que sempre me chama a atenção é a pessoa ouvir o seu próprio nome sendo chamada. Então a pessoa olha procurando quem a chamou e não encontra ninguém. Eu vejo isso com muita frequência. Então, quando eu vejo que uma pessoa traz essa, essa experiência da mediunidade que não está ainda conhecida e nem controlada, junto com isso vem o afloramento de todos os problemas emocionais que a pessoa traz dessa vida e possivelmente de outras vidas também. Isso explica as oscilações emocionais, as perturbações emocionais que muitas vezes quem está experimentando a eclosão dessa mediunidade tem. Uma outra coisa que é preciso fazer nesse momento é dar uma orientação básica de como que a pessoa vai lidar com isso. É claro que quando a pessoa é aberta para esse tipo de compreensão, o melhor encaminhamento é ir para um centro espírita. Então, agora, nem todas as pessoas estão, digamos, com essa inclinação. Então, se a pessoa não tem essa compreensão, a gente tenta orientar na medida do que for possível. E um terceiro nível de uma psicoterapia espírita, ela precisa conhecer o que foram as experiências de vida passada que a pessoa possa ter tido. E eu sempre me lembro, né, que quando eu fiz uma formação naquilo que é chamado de terapia regressiva, isso já tem bastante tempo, eu fui assistir uma palestra do Divaldo Franco, que ele esteve em Juiz de Fora, e ele citou todos os autores que eu tinha estudado, todos, não faltou nenhum. Então, eu achei muito interessante como que o Divaldo estava a par, né, dos teóricos que estudaram e praticavam a terapia regressiva. Quando isso acontece, é claro que nem todo mundo tem esse interesse nem essa possibilidade, muita gente tem medo disso, acontece um efeito de catarse. É como se a pessoa esvaziasse do fundo do seu inconsciente, que seria a sua mente espiritual, uma energia emocional que estava aprisionada lá e precisava sair. E sai no corpo da pessoa que está vivenciando a regressão. Então, fica muito parecido como se a vivência da vida passada precisasse de um choque anímico da pessoa da vida presente hoje. Essa descarga, ela traz efeitos muito importantes e agora é claro que depois a pessoa vai precisar compreender as relações entre a vida passada e a vida presente. E ainda tem um outro aspecto também que não basta fazer isso. É como se fosse assim, a experiência que volta é a experiência onde teve um sofrimento, um mal-estar, e a pessoa nessa vida ainda precisa aprender a lidar melhor com essa experiência. Então, esse é um trabalho já mais próximo, né, de uma psicoterapia convencional, ajudar a pessoa a criar novos caminhos e novas soluções para não repetir e não reincidir no erro que teria acontecido na vida passada. Normalmente, quando eu falo sobre essa questão de regressão, sempre tem aquela menção do véu do esquecimento, né? Mas vamos lembrar que quando esse procedimento é feito, ele é feito dentro de um contexto psicoterapêutico e movido para procurar a causa de um sofrimento ou de um problema que a pessoa esteja tendo, nunca pela simples curiosidade.
Isso acontece dentro de um ambiente psicológico e psicoterapêutico que procura usar esse tipo de experiência para o crescimento e melhoria da condição da pessoa. Mas para dar um certo, uma certa conclusão a essa fala, eu diria que o desafio de uma psicologia espírita é não ser só uma psicologia, mas ser uma psicoterapia espírita, que leve em conta a contribuição da psicanálise e de outras correntes que trabalharam com a questão aí da elucidação do sofrimento humano e faça isso respeitando os princípios e os conhecimentos próprios do Espiritismo. Então, esse é o desafio, eu acredito que esse desafio está em aberto e talvez o Brasil seja o lugar para que esse trabalho seja feito pela força que o movimento espírita tem no nosso país. Basicamente, acho que é uma apresentação básica aqui. Se vocês, né, puderem contribuir com esse diálogo, vai ser muito bom. Já vamos começar então. Muito obrigado, Daí, pela sua exposição, pela sua apresentação. E aí a gente vai começar com a contribuição então do Ricardo. Daí é um prazer reencontrar você. Muito bom ouvir, excelente a sua apresentação. Eu sou seu fã já de muitos anos, acompanho seu trabalho, admiro profundamente sua coragem, sua seriedade. Eu acompanhei de perto a sua coleta de dados ainda na época do doutorado, né? Perfeitamente. O Adair pediu a contribuição de vários centros espíritas, no sentido de que aqueles que tinham experiência com mediunidade fornecesse alguns sinais que eles achavam, na prática deles, que sugeria mediunidade. E no nosso grupo, no ID, vários companheiros fizeram uma lista de sinais que eles achavam que poderiam sim. E depois o Adair foi entrevistar médiuns iniciantes. Só a guisa de comentário, o Adair jamais iria dizer isso, os principais centros espíritas de Juiz de Fora não se interessaram, né? Disseram que isso era bobagem, que não precisava, e ele teve o maior apoio de centros mais simples e centros de periferia. O centro que mais lhe forneceu elementos para entrevista foi o centro de uma senhora que era analfabeta, que é a dona Geni. Exato. A gente vê a nossa arrogância, a nossa jactância como espíritas, de achar que tudo já tá resolvido, que a gente já sabe tudo. E quando um professor universitário corajosamente decide estudar a mediunidade, os centros espíritas fecham as portas, né? E o Adair, apesar disso tudo, conseguiu um N importante de pacientes, e a tese de doutorado dele é brilhante, a gente teve a oportunidade de acompanhar até no dia a apresentação dele, é algo que a gente tem que sempre voltar a ela. Adair, alguns pontos nessa psicologia espírita que eu queria ponderar e ouvir também o seu parecer, outros colegas que quiserem opinar. A questão da obsessão, né? Você conhece o livro da Edith Fiore, né? Possessão Espiritual. Ela coletou mais de 500 casos de pacientes que ela achava que havia dialogado com o próprio obsessor, né? E Sim, ela orientava o obsessor, colhia dados e publicou o seu livro. Então, a primeira questão, você eventualmente tem casos ou teve casos que você estava conversando e achava que estava conversando com a influência espiritual do indivíduo? Você acha que isso é real? A Edith Fiore acha que sim, né? Que ela coletou muitos casos assim. Então, a primeira questão, na sua opinião, se você, na sua experiência, teve casos que você começou a conversar, mas não estava falando com a pessoa ali, você estava falando com um espírito que você acreditava estar junto dela. A segunda questão é a questão de ordem ética. Nós que lidamos com a área de saúde, a gente tem muita dificuldade de misturar ciência com comportamento. Mesmo o indivíduo nos colocando barbaridades morais que ele está cometendo, a gente tem muita restrição em fazer um julgamento, não é? A gente até tenta trabalhar isso, o psicólogo principalmente. O psicólogo dificilmente emite juízo de valor. Mas como uma psicologia espírita é uma psicologia ética, o espiritismo não tem como se desvencilhar de uma moral, e Allan Kardec colocou como sendo a moral cristã, até que ponto você
na sua prática clínica, acha que a gente está autorizado a investir nessa parte e colocar para a pessoa que o comportamento dela não está legal, pelo menos segundo a nossa análise, e que isso pode estar interferindo na sua problemática. Eu insisto isso porque algumas vezes pessoas pediram para conversar comigo num atendimento fraterno e diziam assim: vou marcar uma consulta com você no seu consultório para a gente conversar. E eu nunca quis, exatamente pela questão moral. Eu falei, no meu consultório eu vou ter dificuldade de dizer para essa pessoa as coisas que talvez eu tenha que dizer. No centro espírita eu digo. Porque no Entendi. centro espírita a gente está muito à vontade para dizer: ó, meu camarada, ó, minha moça, isso aqui não está legal. O que você está fazendo não está bom. Você está prejudicando A, você está prejudicando B, você está ferindo aqui e lá. E já a gente tem muita dificuldade no consultório. Como você lida com isso? Como você acha que o profissional pode lidar com a questão moral? E, finalmente, para concluir, TVP. Você sabe que há muitas críticas à terapia de vidas passadas, né? Muita gente do movimento espírita, psicólogos, mesmo dentro do espiritismo, acha que há muita fantasia nisso daí. Mesmo porque alguns casos que foram relatados, até mesmo por pessoas importantes, Ellen Umbach e o Stevenson, o Steven não, mas outros que trabalharam com regressão de memória, casos que o indivíduo ia regredindo, regredindo, e depois chegava a época que ele tinha sido um cavalo. O indivíduo publicava isso. Então, algumas coisas assim ridículas, irrisíveis, relacionadas à TVP. Na sua experiência, isso realmente acontece? Qual a frequência de pessoas que são capazes de se lembrar? A gente pega, por exemplo, o livro Nosso Lar, a dona Laura, mãe de Lísias, para ela se lembrar de 200 anos, ela teve que fazer, ela desencarnada, teve que fazer um trabalho profundo de exercício psíquico. Como é que aqui alguém encarnado pode, com tanta facilidade, se lembrar de fatos passados? Até que ponto não há fantasia nessa história? Até que ponto essas recordações são confiáveis? Isso é uma dúvida que eu tenho e que muitos colegas têm. Então, são algumas questões que eu coloquei aí para você ficar à vontade, tá bom? Perfeitamente, Ricardo. É um prazer estarmos conversando novamente nesse novo momento, né? Bom, vamos às questões que você colocou. Essa questão de perceber se eu estaria lidando com a pessoa ou com um obsessor, isso eu tive essa percepção muito raramente. Teve um momento eh, em que eu estava fazendo a entrevista da tese, e foi uma coisa assim bem impactante. Uma mulher dizia para mim que ela estava muito triste, ela baixava a cabeça e sorria. Ela levantava a cabeça e dizia que estava muito mal, ela baixava a cabeça e sorria. Ali eu percebia que eu estava lidando com um obsessor ali, possivelmente. Mas, assim, ali eu estava num trabalho de levantamento de dados, não era um trabalho terapêutico. Ali eu não, como no consultório seu, eu não podia fazer nada. Agora, já teve uma situação de consultório que uma pessoa, pessoas que enxergam, que têm evidência, são mais ou menos frequentes lá na minha sala, né? Porque ou todas as pessoas têm mediunidade, ou quem tem mediunidade acaba aparecendo na minha sala. Eu não sei como é que funciona exatamente isso. Mas essa pessoa saiu de um relaxamento vendo um obsessor, ela chamou de obsessor ali do lado dela. Então, eu fiz um encaminhamento, né, vamos chamar, obsessor. Ela relatou que depois disso ele já não estava mais ali. Mas isso foi muito excepcional. Normalmente, a impressão que eu tenho é que obsessor e obsidiado estão numa mesma frequência de pensamento e emoção. Então, eu acredito que quando eu estou falando para um, eu estou falando para o outro também. Então, assim, porque é como se fosse assim, tem uma sintonia.
sabemos muito bem que nenhum obsessor penetra na consciência de uma pessoa à revelia. Então, teve um processo de aproximação. Então, se eu acredito que eu estando falando com um, eu estou falando com outro, ali naquele mesmo momento. Pelo menos eu não tenho esses recursos aí de evidência ou de uma intuição voltada para essa situação. Então, eu estou falando para um, eu acredito que eu estou falando para o outro. Então, eu tenho agido dessa forma. Agora, quanto à questão da regressão, ela apareceu no mundo através do trabalho de vários pesquisadores. Ela não teve um fundador. Ela apareceu nos Estados Unidos, apareceu na Itália, na França, no Brasil, na Alemanha. Tem autores desses lugares todos. E a técnica da regressão, é preciso ter uma técnica para isso, né? Então, ela se aproxima da hipnose, mas não é necessariamente a hipnose completa, plena. É mais a invocação ou a provocação de um estado de transe. Agora, dentro da minha prática, eu percebo o seguinte, que eu entendi que existe como se fosse assim um bloqueio que precisa ser quebrado quando eu trabalho com a regressão com alguém. Bom, primeiro, tem uma técnica de indução, de aprofundamento do estado da consciência, isso é uma coisa, né? Essa técnica, ela precisa ser aprendida. Agora, tem um outro fato também que eu explico para as pessoas, que é o seguinte: você imagina uma pessoa que vai fazer um transplante de rim. O corpo da pessoa vai rejeitar aquele órgão que não faz parte daquele corpo, como se fosse uma rejeição. E a impressão que eu tenho é que quando, quando uma pessoa faz uma regressão da infância, ela reconhece aquela experiência da infância como fazendo parte da história dela. Então, é como se fosse essa memória da infância, ela está registrada na mente espiritual e no cérebro físico. Então, a pessoa não estranha uma regressão da infância. Agora, quando a gente busca uma regressão de vida passada, a pessoa sempre sente uma estranheza. Essa é a palavra. Que estranheza é essa? É porque essa experiência que é trazida para a mente da pessoa ali, ela não está gravada no cérebro físico dela. Ela é puxada de uma mente espiritual e dessa mente espiritual ela é trazida para a mente concreta da pessoa. Então, eu explico para a pessoa, assim, que a pessoa sempre vai achar que isso é uma invenção, que é uma fantasia que ela está tendo. A pessoa sempre acha isso. Então, é como se a gente tivesse que quebrar um lacre para permitir que uma experiência que não foi gravada no cérebro físico possa chegar ao cérebro físico. Bom, aí acontece a regressão. É uma questão de compreensão minha que eu acredito que essa regressão ela é facilitada ou mediada por seres espirituais. É uma compreensão que eu tenho, porque a técnica é simples demais. E ela abre uma experiência. E uma coisa que eu percebo é que, sabe quando uma pessoa faz uma visita guiada a um lugar histórico? Então, a pessoa não vai parar em qualquer lugar, a pessoa vai parar no lugar que ela precisa ir. Então, eu acredito que tem um processo de direcionamento da experiência, porque ela vai encontrar a experiência que ela precisa encontrar. Bom, outro ponto que você colocou, em que medida a gente pode dizer que essa é uma experiência real ou uma experiência
ilusória. Uma coisa que me chama a atenção é que é muito raro, raríssimo, eu ter visto vidas ilustres de reis, de rainhas, príncipes e princesas. A maioria das vezes são pessoas comuns, são agricultores, são barqueiros, são soldados, tendo vidas absolutamente comuns. Então, não é nada que uma pessoa possa dizer que a pessoa tenha tido uma experiência grandiosa. São experiências comuns, né? Agora, a regressão é interessante porque a pessoa vai aprofundando no estado de consciência, né? E quanto mais ela aprofunda, mais ela vai entrando na vida daquele personagem. E quando ela sai, quando ela volta à consciência habitual, ela volta trazendo o estado emocional que ela viveu naquela experiência. E eu percebo que quando a pessoa volta trazendo esse estado emocional, ela vai gastar talvez 10 a 15 minutos para voltar ao seu estado habitual de consciência. Então, dá para sentir que a pessoa volta vindo de um estado de transe bastante intenso. Então, o transe vai se aproximando, vai se aprofundando durante a regressão. Então, a gente percebe sinais corporais, sinais faciais, que a pessoa está no estado de transe. E tem um outro ponto também, que a mediunidade que a pessoa tiver vai favorecer a experiência da regressão. Agora, eu preciso esperar que a pessoa esteja no ponto de estar preparada para isso. Não é uma pessoa chegar e falar, eu quero saber quem que eu fui na vida passada, não é assim. Então, é preciso que a pessoa se situe dentro de um ambiente psicoterapêutico, onde nós vamos conversar sobre as situações de vida dela, as emoções, os sentimentos dela, para que, na medida que a pessoa vai entrando progressivamente dentro do campo do querer conhecer a origem, a causa dos seus problemas, aí é nesse momento que aparece a experiência da regressão. Agora, a possibilidade daquilo ser uma fantasia, olha, assim, aparecem experiências muito dramáticas. E quando a pessoa vai relatando a experiência, nós vamos vendo uma concatenação das coisas que chama a atenção como que as coisas se articulam. Contando um caso assim muito rápido da regressão, só para ilustrar esse momento, uma mulher pedagoga relatando um conflito com o marido, que era, acho que era sargento do Exército. E ela relatava uma certa agressividade do marido, enquanto ela tinha uma atitude de orgulho ou vaidade por ser mais escolarizada do que o marido. Bom, então, esse é o ponto inicial. E quando eu trouxe uma regressão dela, apareceu uma cena medieval em que os dois eram feirantes de uma feira medieval, e ela era uma mulher bonita e ele era um homem simples, bastante tímido, e ela ironizava e debochava dele naquela época. Bom, apareceu uma outra vida em que, posterior a essa, em que os dois eram casados ou viviam juntos. Ele casou com ela por interesse de um barco de pesca que era de propriedade do pai dela. E aparece uma cena em que, nesse barco, durante um momento tempestuoso do mar, ele joga a mulher no mar para que ela se afogue.
Então, quer dizer, o que que a gente entende disso? Houve um momento em que ela desprezou o marido, o marido não era um pretendente na época, uma vida posterior em que ele se vingou dela, arremessando-a no mar, e a vida presente, onde os dois estão juntos, ela numa atitude superior em relação a ele, e ele reagindo com agressividade e violência em relação a ela. Então, quando a gente vai vendo essas histórias, elas parecem muito críveis, muito realistas. E algumas histórias lembram os romances espíritas, né, onde um drama se desenvolve através de várias vidas. Agora, a questão de ser uma fantasia pode ter uma intromissão, é claro que a gente não pode negar que isso possa acontecer, mas como são vidas comuns, a pessoa não teria muito ganho pessoal em relatar a vida de um pescador, de uma pessoa que trabalhava na roça, alguma coisa assim. Então, eu acredito que se aconteceu, foi muito pouco. Daí a gente vai passar agora para o Paulo. Ah, Sim, Paulo, fica à vontade. pois não. Olá, professora Dair, Pois tudo bem? não. Tudo bem, Eu Aldo. sou, eu sou um ex-aluno que o senhor não vai reconhecer, não, porque estou mais gordo, mais barbudo. É Mas um prazer te continuo, reencontrar, então. um prazer enorme, prazer enorme. Continuo tão curioso quanto eu era. Acho que menos envergonhado. Mas Que bom. prazer enorme ver o senhor aqui, pessoal. Boa noite para todo mundo. Dei uma sumida porque estou de mudança de cidade. Mas, Sim, enfim, essas questões todas da psicologia me instigam muito, me instigaram sempre, e depois do contato com a doutrina espírita, muito mais, né? A filosofia faz a gente pensar essas coisas, a sim. filosofia é mãe, né, da psicologia ou da filosofia da alma, e eu, não coincidentemente, estou estudando aqui em Conselheiro Lafayette com um grupo, o livro Consolador, e a gente está estas 2 semanas estudando a parte onde Emmanuel trata exatamente da questão da psicologia. E não falando diretamente sobre nenhuma corrente psicológica, e ao mesmo tempo falando de todas, ele é muito categórico, eu acho que o senhor conhece o texto, né? Mas ele é muito categórico em afirmar algo muito semelhante ao que o senhor afirmou no início, de que as teorias psicológicas das escolas psicológicas que nós conhecemos, elas são materialistas, né? E que, portanto, todas as questões, e aí eu fico imaginando até as mais profundas questões sobre a alma ou a psique, formuladas por estas escolas, o Emmanuel vai dizer que elas, no máximo, tangenciam. O Uhum. termo dele é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, queria ouvir um pouco do senhor sobre isso, se isso ainda é uma verdade, né? Eu acho que o Consolador é de 38 ou 48, se eu me lembro bem, mas enfim, né? E uma questão é essa. E outra que eu achei interessantíssimo, e o Ricardo falando que o senhor já desenvolveu muita coisa sobre isso, eu vou me inteirar do seu trabalho com muito prazer, né? Como é que os colegas da academia entendem formulações como o senhor fez agora há pouco, eu até anotei aqui, não sei se eu vou ser correto, mas o senhor disse assim, né, que há muitos achados, e o senhor usa terminologias muito próprias nossas, do movimento espírita, enfim, da doutrina espírita, né? Como é que esses achados da tua pesquisa, eles foram recebidos pelos acadêmicos, pela banca, enfim, como é que os seus trabalhos são recebidos pela academia? Eles são tratados como achados científicos no estrito senso. Desculpa alguma audácia da minha pergunta, mas é porque eu acho que eu estou muito atrasado, né? E, por exemplo, me recordo uma banca que eu assisti do trabalho do Gulão, que foi orientado pelo Alexander, e o professor, que eu esqueci do meu querido departamento de filosofia, vou lembrar daqui a pouco, Gustavo,
ele falava exatamente que se nós espíritas não tomássemos um cuidado muito grande com a utilização da terminologia científica na articulação com a terminologia espírita, é que nós sofreríamos um deboche, que nós não seríamos levados a sério, né? O que, por exemplo, eu me lembro muito, ele falava assim, olha, o que Kardec chamou de método científico passa longe do que a gente chamaria de método científico hoje, o que eu achei anacronismo, falei com ele, inclusive, né? Você não pode pegar uma expressão de um tempo, trazê-la para o presente e querer que ela funcione aqui. Mas, enfim, essas questões todas, né? E agradeço imensamente. Fiquei muito instigado a retomar uma série de questões aqui que eu tenho comigo, estudar mais profundamente. Muito obrigado. Olha, Aldo, assim, quando você fala do meio acadêmico, né? O meio acadêmico do campo psicológico é materialista, né? Não tem como ser de outra forma. Então, é interessante lembrar, né, que quando Freud começou com a psicanálise, ele começou fora do meio acadêmico, né? Quando Piaget começou a trabalhar a questão do desenvolvimento da inteligência, ele também esteve fora do meio acadêmico. Quando você vê Darwin escrevendo sobre a evolução das espécies, ele também estava fora do meio acadêmico. Então, as grandes novidades no campo da ciência, elas vão acontecer frequentemente fora do meio acadêmico. Então, essa questão de dialogar com o meio acadêmico, que é o trabalho que o Alexander faz, é um trabalho meritório, necessário, mas é um campo onde se encontra muita resistência. Então, assim, na medida em que eu optei por um trabalho clínico de consultório, então ali eu estou dialogando com o meu cliente, com os autores que eu leio e com alguma coisa que eu escrevo nessa direção, porque o meio acadêmico vai se fechar contra isso, porque é como se existisse um consenso de que científico é aquilo que é alcançado pelos 5 sentidos e pelo raciocínio. Então, saiu disso aí, vem a descrença, vem a dúvida, vem um deboche. Eu, pessoalmente, não tenho interesse de lidar com essas pessoas, embora é um trabalho que seja necessário, né, para a expansão do conhecimento, né? Eu já li em algum lugar que as novas ideias são implantadas no nosso tempo, não porque quem tinha as mesmas ideias mudam a ideias contrárias, não porque essas pessoas mudaram de ideia, mas porque elas morreram. Então, e a partir daí, as novas ideias encontram pessoas mais disponíveis para essas novas ideias. Então, eu acho que é uma questão de tempo, né? Eu lembro de ter ouvido um comentarista, eu esqueci o nome dele, que ele disse que o Chico teria dito que haveria uma época que nós teríamos aparelhos de televisão, aparelhos desse tipo, pelos quais a gente poderia conversar com espíritos que estivessem no plano espiritual. É o Geraldinho, né? Lembrei agora. Né? Então, olha só, o dia que isso acontecer, quebra essa ideia da vida limitada ao nascimento e à morte, a realidade limitada aos 5 sentidos e ao raciocínio. Então, vamos esperar que esse dia aconteça. Eu espero que não demore. Ô, Adair, vou pedir permissão que eu li o João Márcio para fazer uma pergunta. Eu tenho Sim. certeza que a deles vai ser muito mais complicada, a minha é mais simples. E aí a minha vai ser mais tranquila de você responder, depois eles complicam aí. É que normalmente a gente vai pensar a psicologia como uma teoria, né? Uma teoria, algumas teorias, uma prática científica, né? E existem psicólogos que são espíritas, assim como existem psicólogos que são católicos e por aí vai.
né? Mas eles são psicólogos e fazem escolhas pessoais. O que a gente pode pensar? Porque a gente está pensando que uma psicologia espírita, como que a gente pode pensar uma prática de um psicólogo espírita que ainda respeite as delimitações interpostas ali pelo código de ética, enfim, mais ou menos por aí que eu estava pensando. Como pensar essa prática de uma psicologia espírita, de um psicólogo espírita, Olha, dentro desses limites que eu coloquei? olha, é claro que não cabe ao psicólogo doutrinar o seu paciente com a sua crença particular. Acontece comigo que eu lido muito com espíritas ou com simpatizantes do espiritismo, o que me deixa muito à vontade para conversar com essas pessoas. Agora, aquilo que eu te falei, que eu chamei de primeiro nível, né? A compreensão espírita ela fica como um pano de fundo para entender por que que a pessoa passa por um relacionamento difícil, por que que a pessoa tem dificuldades para se inserir profissionalmente, né? Então, o espiritismo tem boas respostas para isso. Por que que uma pessoa morre na juventude? Por que que uma pessoa tem um processo de adoecimento sofrido, né? Então, uma visão espírita me ajuda a compreender isso. Quando o meu cliente ele é espírita ou simpatizante, me dá uma margem para, digamos, compartilhar essa compreensão. Quando o meu paciente não tem uma inclinação espírita, pode ser católico ou evangélico, é, eu fico dentro de uma compreensão mais geral, né? Uma compreensão espiritual mais geral, no sentido de entender a vontade de Deus, de entender que é importante que façamos o que seja o melhor naquele momento. Vamos lembrar, né, que dentro da linha de doutorado que eu fiz lá com o Alexander, que é espiritualidade e saúde, trazer a espiritualidade para o campo de tratamento é muito consolador para o paciente. Então, tem pesquisas que apontam que isso é importante. Então, dentro dessa visão, não é uma quebra, pelo menos, daquilo que seria uma atitude terapêutica recomendável. Agora, eu, pessoalmente, eu me sinto muito limitado quando eu lido com uma pessoa, um ateu, que não acredita em nada. Eu me sinto meio de pernas e braços atados, porque eu não posso colocar nenhuma visão religiosa, nem espiritualista, com todos os cuidados, né? Porque a pessoa está lidando com aquela vida ali concreta, né? Então, me limita muito. Eu, pelo menos, eu fico mais à vontade lidando com pessoas de uma inclinação espírita ou espiritualista, né? E mais ou menos à vontade com evangélicos e católicos. Agora, lidar com ateu. Teve um que me falou uma coisa assim: temos que aproveitar a vida, né? Porque só vivemos uma vez. Eu pensei assim, isso não vai dar certo. Eu acho que ele entendeu que ele deveria procurar outro psicólogo. Mas acontece. Eu te fiz essa pergunta porque eu também sou psicólogo, tenho consultório há Sim. 21 anos, né? E, assim, também tive dificuldade com um ateu, me lembro dele até hoje, né? E a única pega que eu consegui com ele ali para a gente continuar o processo, e deu certo até, que ele tinha certeza de que ele tinha que ter princípios éticos e morais acertados diante da sociedade, né? Então ele É. fazia porque era certo, porque ele entendia que tinha que fazer o bem, o outro era a É. única, né? Agora eu tive muita Isso. dificuldade com alguns espíritas, porque eles foram resistentes aos conhecimentos espíritas. Eu achei muito interessante. Não tive a mesma sorte que você. Ele Isso. Adair, obrigado por ter aceitado nosso convite, obrigado Perfeitamente. pela apresentação. É um tema que há muito tempo, né, desde que a gente criou o TED, a gente vem assim, não, tem que falar disso, tem que falar disso, a gente não tinha ainda achado, né, conseguido
trazer alguém que pudesse explorar. Eu tenho 3 questões que são rápidas, né? As questões são rápidas, a resposta eu não sei, né? Mas as questões são rápidas. A primeira é o seguinte: dado toda essa complexidade que a gente sabe a respeito das questões psicológicas, quando a gente está lidando com o encarnado, né? Quando a gente está lidando com as pessoas que estão aqui vivendo uma vida semelhante à nossa como encarnado, todas essas correntes diferentes de pensamento a respeito das questões psicológicas, é tudo muito complexo, né? Tanto que há uma formação específica para isso, especializações específicas para isso. Aí, na prática da casa espírita, em muitas casas, existe uma reunião chamada reunião de desobsessão, em Uhum. que pessoas encarnadas vão conversar com espíritos desencarnados que estão num processo de desequilíbrio. Os espíritos, Sim. muitas vezes, desequilíbrios psicológicos, né? Até que ponto essas conversas nas reuniões de obsessão podem surtir algum efeito efetivamente, não um efeito assim daquele acolhimento, né? Mas eu digo no sentido psicológico para o espírito desencarnado que está vivendo aquela situação, que é uma realidade muito diferente da nossa, né? De encarnados. Até que ponto a falta de conhecimento da maioria das pessoas que participam dessas reuniões, e eu participei há alguns anos, né, pode levar a um agravamento da situação do espírito no campo psicológico, né? Essa é uma questão. A segunda é semelhante a essa, relativa a uma outra prática do movimento espírita, que é o chamado diálogo fraterno ou atendimento fraterno, Uhum. onde pessoas também, na maioria das vezes, sem uma formação específica no campo da psicologia, vão atender fraternalmente outras pessoas. Muitas vezes dando conselhos, orientações, indicações que é da natureza da pessoa, né? Vamos dizer Uhum. assim, é do conhecimento dela, da experiência dela ou do achismo dela, né? Até que ponto esse tipo de atividade nas casas espíritas não mereceria um cuidado maior, uma vez que a gente está lidando com questões psicológicas e às vezes muito sérias, né? Uhum. É, Falo também porque trabalhei durante bastante tempo na questão do atendimento fraterno e sou leigo, vamos chamar assim, né? Então, eu ficava muito preocupado com essas questões, né? De estar falando alguma coisa, de estar comentando alguma coisa, sem o conhecimento específico a respeito do assunto. Essa é a segunda questão. E a terceira é o seguinte: vários livros psicografados, ou seja, né, baseados em questões mediúnicas, trazem visões psicológicas a respeito da realidade espiritual e mesmo da realidade dos encarnados, né? Várias obras de André Luiz trazem isso. Várias obras, você citou a Joana de Ângeles, e a gente tem uma lista grande, né? Hoje, a quantidade de livros com essa temática é muito grande, né? A gente vê, por exemplo, determinadas posições de André Luiz que lembram, por exemplo, uma certa corrente da psicanálise. Algumas expressões que ele usa, algumas formas de abordar questões espirituais, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. Quando ele fala em forças sexuais da alma, né? Uhum. É uma abordagem que lembra muito a questão da psicanálise. A Joana traz a questão da psicologia transpessoal, e muito do que está nos livros da Joana está nos livros de psicologia transpessoal, Uhum. os livros técnicos escritos por encarnados, né? Vamos dizer assim. A minha pergunta é: conhecendo a influência que o médium exerce sobre o processo mediúnico,
não há uma possibilidade de que esses conhecimentos ditos espirituais possam estar enviesados com as correntes psicológicas que estejam em voga em cada época, de tal forma que as explicações que André Luiz dava na década de 40 estavam enviesadas pela psicanálise na década de 40 e agora estão enviesadas pela psicologia analítica ou pela transpessoal, e que a tendência é que a cada época essas informações espirituais de caráter psicológico simplesmente acompanhem o entendimento dos encarnados a respeito da psicologia. Não sei se você já pensou, discutiu alguma coisa nesse sentido. Olha, ali, são questões muito pertinentes, né? Quando você fala eh, do atendimento do desencarnado em sofrimento, eu algumas vezes eu digo que para o meu cliente que é espírita, que o meu trabalho com ele é diminuir o tempo de umbral que ele vai ter, né? Porque se a pessoa sair daqui magoada, deprimida, frustrada, ressentida, ela vai estagiar lá no umbral. Porque eu vejo o umbral como um campo de decantação do esgoto, né? Então, a pessoa chega com o emocional perturbado, ela vai ter que resolver isso lá, né? Agora, quanto ao atendimento do espírita, do espírito ali na desobsessão, e mesmo daquela pessoa que procura aconselhamento fraterno, tem uma ressalva que eu faço no atendimento espírita, que é o seguinte: o espiritismo ele é muito moralista, né? O que eu quero dizer com isso? Olha, você tem medo, você tem que ter fé. Você está magoado, você tem que perdoar. Eu acho que a moralização adequada é a direção para onde o indivíduo deve ir. Eu concordo com isso. Mas antes a gente tem que trabalhar com todo o emocional da pessoa que fez e faz com que a pessoa esteja agindo ou se comportando errado. Então, por exemplo, antes de perdoar, é preciso entender a história da pessoa, a decepção dela, a mágoa, a angústia, a revolta. Só depois de mexer nesse lixo emocional, nesse lixão emocional, a pessoa pode chegar ao ponto de dizer assim: ó, vou esquecer esse fulano e vou seguir a minha vida, né? Então, isso vale para a conversa com o espírito e vale para aquela pessoa que chega ao atendimento fraterno. Então, eu acho muito precipitado fazer uma moralização prematura. Você tem que. Então, quando isso chega de uma forma muito prematura, e isso vai deixar a pessoa dividida entre aquilo que ela ouve que ela deveria fazer e a tendência emocional interior dela, que está em uma outra direção completamente diferente dessa. Então, eu vejo espíritas muito divididos nesse sentido. Eles sabem o que eles deveriam pensar e fazer, mas estão presos a um problema emocional que não conseguem resolver. Agora, para isso, é preciso um trabalho de aconselhamento que eu acredito que o conselheiro leigo lá do atendimento fraterno, ele deveria ter um certo preparo, uma certa orientação, sabe? É como se fosse assim, um curso básico, uma orientação básica. Eu acredito que psicólogos, né, seriam talvez as pessoas mais adequadas para isso, ou talvez médicos experientes, acostumados a essa lida com seus pacientes, porque pegar um leigo e falar: olha, você vai orientar pessoas no atendimento fraterno, a pessoa corre o risco de orientar segundo a sua experiência de vida, os seus conceitos pessoais, e entrar nessa linha da moralização prematura. Você tem que, porque eu acho isso muito adequado. Agora,
Quando acontece essa orientação numa sessão de desobsessão, eu tenho uma experiência pequena em relação a isso, mas eu acredito que tem toda uma assessoria espiritual ali para acolher aquele espírito, para pré-sensibilizá-lo, né, para uma escuta daquilo que um orientador bem experiente, bem posicionado esteja para fazer. Então, em trabalhos que eu participei nesse sentido, eu sentia que o orientador ali, ele fazia parte de uma equipe. Então, eu acredito que essa equipe, ela pode estar suplementando ou talvez até ampliando aquilo que o orientador ali naquele momento estaria tentando fazer, tá? Agora, quando você fala das correntes, né, você mencionou aí a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, ela trabalha muito o ponto dos estados alterados de consciência, mas ela não fala em reencarnação, não fala em influência de espíritos da mente concreta de uma pessoa. Então, é como se fosse assim, nós temos no campo psicológico a coexistência de várias correntes. Isso é próprio da área humana. Na área tecnológica, ninguém vai estudar os livros do Newton, porque o Newton já foi ultrapassado pelos outros físicos que vieram aí depois, né? Agora, você veja no campo filosófico, lê-se Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Sócrates através de Platão, né? Platão e Aristóteles até hoje. Então, essas visões de mundo, elas coexistem no campo da área humana. Então, Freud tem a sua importância hoje, a Sagioli, o criador da psicossíntese, tem o seu papel, Jung tem o seu papel, são várias pessoas que têm uma importância hoje, né? Então, eu acredito que cada profissional vai compor uma abordagem que ele se sinta mais familiarizado com ela. Acho que isso é muito pessoal. Então, A gente podia encerrar o. Ah, desculpe. sim. A gente podia encerrar com a questão do João, dado o avançar da hora aqui, né? A gente está quase dando nosso horário. Aí o Sim, João poderia fazer a colocação dele e passar para você daí. perfeito. Vamos lá, João. Boa noite, meu povo. Oi, João. Eu tô encantado aqui, doutor Daí. É um prazer conhecê-lo. Eu já assisti alguns vídeos seu no YouTube. Parabéns, o senhor tem ajudado muita gente, viu? O Obrigado. senhor é um professor no sentido integral da palavra. O senhor deu uma aula aqui. A minha primeira pergunta, doutor Daí, nessas regressões que o senhor fez com alguns pacientes, alguns tiveram alguma memória de uma encarnação em outro planeta? Se descobriu exilado por aqui, né? Porque é um dos princípios do espírita, né? A outra questão, o Paulo Coelho, no livro dele, o Aleph, ele descreve uma regressão de vidas passadas que ele teve, e ele descreve a reencarnação com um padre dominicano e que passava a noite com algumas meretrizes e ao amanhecer ele mandava matá-las para preservar o nome do monastério, né? Só Sim. que numa dessas encarnações, ele descreve nessa regressão, ele tinha uma doença de pele. Ele usava luva, uma batina enorme para ninguém ver o problema de pele. Quando ele volta dessa regressão, ele tinha desenvolvido uma dermatite. E o mestre dele falou que era uma das repercussões do passado. Que alguns trazem doenças físicas, foi o caso dele, segundo o mestre dele na obra, 6 meses depois ela ia desaparecer. E outros podem trazer até doenças psicológicas. Seria um dos riscos da TVP. O senhor conhece alguma coisa assim? É possível? E a minha terceira questão é uma questão mais pessoal. Logo que eu concluí meu curso de formação em psicanálise, a minha ideia, professor, era logo na semana seguinte eu começar a fazer hipnose.
Porque imagine, como psicanalista espírita, eu queria dar a possibilidade no divã, talvez, trabalhar a TVP. Então eu ia ingressar. Como aconteceu uma situação de doença na família, eu tive que adiar. E há 30 minutos atrás dessa noite, o senhor falou uma coisa que me abriu o horizonte que eu nunca tinha percebido. E me remontou ao Freud, porque o Freud, o senhor vai lembrar bem, quando ele começou a usar a hipnose, parece que ele, né, não se deu bem, tinha alguma dificuldade de dicção, e ele deixa de lado e começa a usar a associação livre. E através da associação livre é que ele vai resgatar as memórias reprimidas da infância. E aí a pergunta é o seguinte: o senhor falando aí, é possível trabalhar a TVP sem hipnose? Eu quero lhe parabenizar, lhe desejar muita saúde, vida longa, que os bons espíritos lhe abençoem, lhe protejam, viu? Que o senhor volte logo. Tem uma teoria que o senhor traz, talvez em outro momento o senhor possa trazer, que eu acho fabuloso, o senhor aborda com tanta propriedade. Eu li também sua tese de doutorado, devia virar livro, se ainda não virou. O senhor trabalha uma questão da escala das emoções, né? Frequência Hertz, muito interessante, podia trazer um dia para estudar. Enfim, essas 3 perguntas aí, se é que alguém já teve uma vivência em outro planeta, se é que é possível, ocorre o risco, né, de uma TVP trazer alguma doença no processo de regressão e se precisa da hipnose. Ok. Eu vou responder mais rápido pela hora, né? Eu já tive acesso a vidas em outros planetas ou dimensões e de uma forma muito interessante, né? Assim, aparecem, foram poucas, umas 3 ou 4 nesse período todo que eu tenho atuado, mas apareceram assim sociedades assim muito tecnológicas, poucas, não tinham multidões, tinham poucas pessoas vivendo em lugares afastados, né? Um nível assim de tranquilidade e paz muito grande, né? E é como se fosse assim, parece que eram vidas perfeitas. E a impressão que dá é que a pessoa teria que sair desses lugares perfeitos para ter uma aprendizagem na Terra, né? Com as experiências próprias aqui da vida terrestre. Então, parece, né, que algumas pessoas foram enviadas para cá para reforçar o time, ou então para aprender as experiências próprias da vida terrestre. Então, já aconteceu sim, tá? E é sempre interessante. Agora, vidas muito calmas, muito tranquilas, muito solitárias e muito mentais, tá? Foi a minha experiência nesse sentido. A questão das repercussões, a repercussão que eu já encontrei que foi positiva foi a pessoa conhecer a origem do problema do passado e ter um alívio agora. Eu estou me lembrando de uma senhora aqui que ela nunca tinha me dito que ela tinha dores de coluna. Não se fala isso para um psicólogo. Ela foi parar numa vida em que ela foi trespassada por uma espada. Bom, então dá para imaginar que alguém trespassado por uma espada vai afetar a coluna, né? Então ela relata que depois disso ela deixou de sentir dores enquanto ela fazia a faxina da casa dela. Então eu já vi situações tem uma história curtinha aqui interessante. Uma pessoa dizia que tinha enxaqueca. Ela relatou uma vida em que ela foi morta por um cavalo que levantou e desceu com os cascos em cima da cabeça dela. Ela tinha relatado que ela tinha uma enxaqueca do lado esquerdo da cabeça. Ela falou isso. Aí eu perguntei para ela assim: onde o cavalo atingiu a sua cabeça? Ela falou: aqui. Então, tem repercussões nesse sentido de causas lá no passado que repercutem no corpo presente, mas não uma doença lá do passado repercutir aqui no presente. Isso eu nunca vi, nunca aconteceu comigo. Agora, a questão da hipnose,
A rigor, a gente não pode dizer que seja uma hipnose, mas um aprofundamento do estado de consciência. Agora, o uso que o Freud fazia de hipnose era uma hipnose diretiva. Ele, através do transe hipnótico, ele ordenava o desaparecimento de um sintoma. Era uma hipnose supressiva. Seria como se fosse assim, hipnotizar um tabagista para dizer para ele que ele nunca mais iria fumar. Então, esse uso de impor um conteúdo ao inconsciente, ele preferiu abolir e partir para que a própria pessoa expressasse o que ela pensava e sentia em relação aos sintomas. Agora, o aprofundamento hipnótico, entre aspas, que a gente faz na regressão, é mais no sentido de aprofundar a consciência e buscar a origem, a causa dessa experiência. Agora, o próprio inconsciente ou a mente espiritual é que vai buscar essa experiência onde ela estiver. Isso não é dirigido. Tanto que, quando eu trabalho com uma regressão, eu nunca sei onde a pessoa vai parar. É sempre uma surpresa. Entendeu? Daí, a gente Oi. agradece mais uma vez você poder estar aqui com a gente, compartilhar seus conhecimentos conosco, poder nos ouvir um pouco também, né? E a gente vai encerrando por aqui, Perfeito. tá? Pediu o Zé Alves para fazer uma prece para a gente, mas não antes de lembrar que a gente está de volta com o TED aqui no Espírita Info no dia 30 de agosto. E mais, esse vídeo vai ficar gravado. Você pode pegar aqui no site do Espírita Info e também pode pegar no nosso canal no YouTube e divulgar esse vídeo aí para quem vocês quiserem assistir de novo. Tá joia? Muito obrigado Perfeito. mais uma vez, Adair. Zé É um Alves. prazer estar aqui com vocês. Nesse momento em que nós finalizamos mais um TED, vamos juntos, numa única vibração, nos elevar às mentes superiores, que naturalmente são coordenadas por Jesus. Agradecendo sempre essa importância de podermos nos reunir, mesmo que quinzenalmente, e refletirmos sobre assuntos tão importantes que dão para nós uma ampliação do nosso entendimento, nos auxiliando nessa caminhada evolutiva. Nós agradecemos, Jesus, o teu amparo, agradecemos aos espíritos amigos a paciência, a perseverança em nos conduzir, em nos direcionar. Te pedimos, Jesus, que ampare a todos nós. Envolva-nos na sua luz, fortalecendo-nos para que enfrentemos a nós mesmos diariamente, possamos superar nossas imperfeições. Deixamos o nosso abraço fraterno aos espíritos amigos e finalizamos em teu nome, Jesus, agradecidos. Que assim seja. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom final de Tchau, semana. gente. Até a Aí, próxima. Tchau, minha gente. Até a Abraço A próxima. todos. obrigado, professor. Excelente aula para a gente. Um abraço. Prazer estar com vocês. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.